15 horas e 30 minutos agora, nós estamos ao vivo. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote, te faço companhia a partir de agora, então vamos juntos conferir o que é notícia nesta tarde. E olha, eu começo com um assunto do momento, que é o fim do DPVAT, o seguro obrigatório, indenizava pessoas acidentadas no trânsito. Foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado a derrubada. Mas só que ficou uma questão no ar, viu? Como que ficam as vítimas dos acidentes de trânsito que eram cobertas pelo fundo? O fim do DPVAT pode deixar sem indenização as vítimas dos acidentes de trânsito, a não ser que os motoristas de automóveis envolvidos em acidentes tenham seguros privados e não obrigatórios com cláusulas específicas. Quem faz seguro particular paga, além do seguro do automóvel, o que as seguradoras chamam de casco, também o chamado danos de responsabilidade civil, que podem ser materiais para prejuízos de outros veículos envolvidos no acidente, ou pessoais, corporais, que indeniza vítimas de acidentes. Mas quem não tem esse seguro automóvel e se envolve em um acidente e atropela alguém, por exemplo, esse alguém não vai estar coberto por seguradora nenhuma. A situação pode abrir a possibilidade de judicialização do caso por parte da vítima, contra o condutor do veículo que provocou o acidente. Pois é, gente, a extinção do DPVAT no Brasil divide muitas opiniões. A medida envolve aspectos sociais, econômicos, de proteção aos cidadãos, além da possibilidade do aumento no valor do seguro. Para nos ajudar a entender melhor, analisar esse assunto, vamos conversar agora com o doutor Marco Alonso Davi, especialista em Direito de Trânsito. Doutor, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao jornalismo da Rede TV. Boa tarde, Tabata Pote, boa tarde aos espectadores, muito obrigado, espero poder estar à altura de esclarecer as dúvidas de vocês. Perfeito, doutor. Vamos lá então, eu quero começar te perguntando o seguinte: o DPVAT, ele oferece uma forma de compensação financeira, para as vítimas de acidentes de trânsito e os seus beneficiários. Sem essa cobertura, doutor, como que fica a situação dessas pessoas? Por exemplo, em caso de morte ou invalidez, isso não pode aumentar a demanda do sistema público de saúde e também a assistência social? Eu entendo que a demanda ao sistema público de saúde ela já vai aumentar como uma consequência natural do próprio acidente de veículos terrestres, né? Agora, do ponto de vista da assistência social, de fato, a ausência de uma indenização que possa possibilitar que os acidentados tenham um auxílio mínimo, até mesmo para fazer a sua recuperação, de fato, isso vai sobrecarregar, sim, o sistema nacional. Na sua análise, doutor, a medida, a derrubada, da volta do DPVAT, não foi um bom acerto? Eu acho que é uma questão de escolha do legislador, se optou por não sobrecarregar mais um custo dos motoristas, mas, de um outro lado, talvez não se percebeu ou não se aperceberam da grave consequência que se vai colocar, sobrecarga sobre o sistema público, sobrecarga sobre as pessoas, até porque não é praxe do brasileiro a contratação de seguro. Então, quando você coloca a contratação de seguro obrigatório, de uma forma ou de outra, você traz alguma proteção, principalmente quando a gente fala da população mais vulnerável, que elas estão expostas no trânsito. Com certeza, A gente está falando aqui do poder de compra do brasileiro, que é cada vez menor. Estamos falando de uma população, a maioria da população, de renda mais baixa. Então, como que você vai equilibrar gastos com alimentação, com transporte? A gente praticamente paga para viver, doutor? Então, são tantos gastos e ainda ter que pagar um seguro obrigatório. Então, realmente é muito polêmico, E tem uma outra questão, doutor, que é com relação ao acesso à justiça.
O DPVAT, ele permite que as vítimas de acidentes elas tenham acesso a mecanismos mais ágeis para receber indenizações sem a necessidade de recorrer ao judiciário. Agora, como que fica na sua análise a extinção do seguro? O sistema judicial, ele corre o risco de ficar ainda mais sobrecarregado? Eu entendo que tem uma diferença a ser feita, né? Quando a gente trata de uma indenização securitária, a gente coloca uma indenização pelo simples fato da ocorrência de um evento danoso garantido, né? Um risco futuro incerto que aparece, né? Quando a gente traz, mas isso não entra na questão da responsabilização do motorista, tá? Então, o fato da pessoa receber o que era até então o SPVAT ou o antigo DPVAT nunca, né, retirou do acidentado, daquele que foi vítima de um acidente de trânsito, de pedir uma indenização. Então, eu entendo que neste particular, a ausência da indenização securitária, ela não diminui ou não tem um impacto relevante na existência de uma ação, até porque ela já existia, né? As pessoas já poderiam entrar com isso. Ou seja, o que eu creio que pode ocorrer, e eu acho que é marginal, era uma pessoa que já ficava satisfeita com a indenização securitária, talvez não procuraria a justiça. Agora, se ela não procurar a justiça e a outra pessoa não tiver um seguro, ela não vai ter outra opção senão se socorrer da justiça nos caminhos que existem. E aí a gente tem, sim, de fato, um problema de acesso à justiça pelas pessoas que têm menor condição econômica, né? Ainda mais, né, o tempo também para que a pessoa possa receber a indenização e se, no caso, né, a vítima ficou com alguma sequela, esse problema pode se agravar ainda mais, né, esperando até que essa ação, que esse processo, ele decorra de forma rápida. A gente sabe que não é bem assim, né, são muitas ações sendo julgadas ao longo de todos os anos, então o risco da pessoa ter o problema de saúde agravado é muito grande. Então, a gente está falando de uma cadeia muito grande, né, doutor? Afeta a área judicial e aí sobrecarrega o sistema público de saúde, né? Porque a pessoa vai ficando, se ela teve, né, uma pancada, enfim, ficou com alguma sequela, esse problema vai se agravando. Então, é muito complicado, né? Realmente, de fato, é bem polêmico. A gente sabe que o DPVAT, ele divide opiniões porque, claro, a gente paga muitos tributos, né? Não somos o país que mais tributa no mundo, mas somos uns dos que mais tem impostos, né? Então, quando a gente traz mais um imposto, sempre a população, a maioria, né, tende a ficar receosa, né, com isso, desagradada, né? Agora, com relação à população de baixa renda, doutor, que você até mesmo mencionou, o fim do DPVAT, ele pode agravar, né, a desigualdade social, limitando o acesso das pessoas menos favorecidas às indenizações, né, como você bem disse, enquanto aqueles que têm condições financeiras podem ter acesso a seguros privados e outras formas de cobertura. Sim, sim. Só retomando o último ponto, não é só o sistema, na minha visão, o sistema de saúde que é afetado, né? Eu penso que até o sistema previdenciário, que já é muito sobrecarregado numa eventual invalidez, também é de uma forma afetada. Então, uma pessoa que não tem uma indenização, não tem uma renda, não vai ter uma receita, fica aguardando uma decisão judicial, ela de fato ainda pode sim cair no sistema de previdência público por invalidez, tá? Ou quando a gente fala de morte, o evento de morte, a pensão por morte do cônjuge sobrevivente ou dos eventuais beneficiários menores de idade, né? Em relação ao acesso à justiça, sim, isso é um problema que o Brasil de fato existe, é corriqueiro. A gente tem quando a gente fala os juizados especiais para uma questão de indenização, mas são juizados que têm limitação de valor, que têm limitação de produção de prova e que nesse juizado seria uma alternativa, mas não pode se produzir prova porque não precisa para a produção de prova de um auxílio de um advogado. Então,
acaba, sim, de uma forma ou de outra, deixando uma parcela da população de menor renda sem acesso a um advogado ou um defensor público alijada do sistema para ser, sim, devidamente indenizada no caso de um acidente. Uhum. Agora, com relação à estatística, doutora, a existência do DPVAT, ela também ajuda o governo, enfim, órgãos relacionados ao trânsito a levantar os dados estatísticos, né, sobre acidentes de trânsito. E aí, com a extinção do seguro obrigatório, esse impacto também pode afetar, por exemplo, a elaboração de ações de conscientização dos motoristas e pedestres, também as regras de trânsito? Sem sombra de dúvidas, né? O seguro ele trabalha com estatística, ele trabalha quando a gente fala com a atuária, né? Que é a lei dos grandes números, que é onde se vê a probabilidade de um determinado evento acontecer ou a severidade desses eventos. E quando você tira a contratação desse seguro, obviamente que não havendo indenizações, não havendo reclamações de seguro, você perde um dado que pode ser importante. É claro que ele não era o único indicador, eu acho que você tem as secretarias as secretarias de seguranças estaduais, eventualmente as municipais que fazem relatórios, mas o DPVAT era um órgão centralizador específico para acidentes de trânsito. Então ele tinha uma linha muito específica. Eu acho que a gente pode, de uma forma indireta, querendo ou não, ter pela previdência privada, se houver esse dado sendo calculado, mas, do ponto de vista específico, se perde mais uma ferramenta de uso que pode utilizar para auxiliar o administrador nessa definição dessas políticas de segurança viária. Perfeito, doutor. Olha, muito obrigada pela sua análise, pela entrevista, né, por se dispor a conversar com a gente, porque, como eu bem disse no começo, né, é bem polêmico, né, mas a gente precisa tratar e entender os pontos positivos, negativos. Estamos falando de um pacote de corte de gastos, né, mas, por outro lado, também é muito social. Né? Então, enfim, foi muito importante a sua visão, trazer aqui um especialista no assunto. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Tabata. Obrigado aos telespectadores pela oportunidade. Caso precise, estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Um abraço para você e até uma próxima. E olha, eu vou mudar de câmera, gente, porque a Operação Natal 2024, você sabe o que é? Ela começou hoje. A ação da Polícia Rodoviária Federal, ela visa diminuir infrações comuns nesse período do ano. A Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Natal 2024, iniciativa que visa disponibilizar rondas com mais frequência, além de posicionar equipes policiais em locais considerados mais perigosos. A operação, que está prevista para funcionar até às 23h59 da quarta-feira de Natal, tem o objetivo claro de coibir ultrapassagens indevidas, uma vez que o número de acidentes com mortes e feridos aumentou significativamente nos últimos anos. Apesar da multa por ultrapassagem poder chegar ao valor de quase R$3.000 e o condutor ainda ter o direito de dirigir suspenso, parece que isso não tem sido um impedimento para os motoristas imprudentes. Só neste ano, foram registrados mais de 270 mil infrações deste tipo, com 2.287 feridos e 363 óbitos. Além das ultrapassagens indevidas, outro problema que a Polícia Federal está em alerta é o excesso de velocidade. Em comparação com 2023, o ano de 2024 registrou 3 milhões a mais de multas aplicadas em motoristas que ultrapassaram a velocidade permitida. Diante dos números alarmantes, a PRF espera estender sua atuação não somente neste fim de ano, mas por todo o ano de 2025. E olha, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONATRAN, aprovou mudanças importantes nas leis de trânsito, viu? Então fica bem atento, porque já passam a valer no dia 1º de janeiro do próximo ano. As mudanças contam com a realização de novos exames toxicológicos. A gente já falou sobre isso aqui no nosso jornalismo. Tanto motoristas profissionais como taxistas, motoristas de aplicativo e também caminhoneiros devem fazer a prova
prova prática e teórica. O Conselho estabeleceu novas orientações para cada tipo de automóvel. Na regulamentação, o motorista deve manter a manutenção do veículo em dia. Os retrovisores, por exemplo, devem estar em perfeito estado. Isso porque, se caso o motorista não cumprir com as novas medidas, será considerado uma infração e também pode estar sujeito a multas e a 5 pontos na carteira. E olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as mudanças feitas pelo Congresso Nacional no pacote de corte de gastos públicos geraram uma perda na economia. Apesar disso, ele disse que o impacto deve ser dentro do esperado. Haddad calculou que as mudanças feitas pelo Congresso Nacional no pacote de corte de gastos públicos geraram perda na economia de R$ 1 bilhão, estimada em 2 anos. Inicialmente, a previsão era de uma economia de 71 bilhões e 900 milhões entre os anos de 2025 e 2026. E agora ficará em 70 bilhões de reais. Para o ministro, mesmo com mudanças feitas pelo Legislativo, o impacto do pacote deve ser dentro do esperado. Segundo ele, o Congresso Nacional atendeu, dentro das suas possibilidades, em um prazo curto de tempo, um resultado interessante. O titular da Fazenda acenou ao mercado, falando em novas medidas de redução de despesas devem ser anunciadas no decorrer de 2025. Haddad ainda defendeu que a revisão de gastos tem de virar permanente, sempre que for identificada alguma despesa saindo do previsto. O ministro acrescentou que isso não deveria ser algo extraordinário ou surpreendente. Bom, a Fazenda deve divulgar uma planilha do impacto da votação sobre o pacote ainda hoje. E por 42 votos favoráveis e 31 contrários, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei que compõe o pacote de corte de gastos enviado pelo governo federal. O texto prevê que o aumento real do salário mínimo vai ficar limitado às regras do arcabouço fiscal, de 0,6% a 2,5% de crescimento da despesa primária. Agora, a proposta segue para a sanção presidencial. E aumentou o número de pessoas que moram sozinhas. Segundo o IBGE, quase 1/5 dos lares brasileiros tem apenas um morador. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua revelou que em 5 residências do país, uma tem somente um morador. As condições dos domicílios brasileiros foram divulgadas nesta sexta-feira pelo IBGE. Isso significa que, em 2023, 18% do total de lares do Brasil eram ocupados apenas uma pessoa. Em 2012, era apenas 12% dos moradores sozinhos. De acordo com o IBGE, o Rio de Janeiro tem 20,8% dos domicílios com esse tipo de arranjo. Na outra ponta, em Roraima, apenas 12% das moradias são ocupadas por uma pessoa só. O crescimento de beneficiários do Bolsa Família que moram sozinhos tem sido um dos motivos em que o governo federal vem investindo em pentes finos no programa de transferência de renda como forma de tornar os gastos mais eficientes. O percentual de famílias unipessoais no programa aumentou muito no fim de 2021 para 5 milhões, 1,8 ano. Gente, olha só isso. Na Noruega, 165 pessoas a bordo de um avião passaram por um momento muito assustador. Isso porque no momento do pouso, o avião passou os limites da pista, ficando apenas a 15 metros da borda do mar. Assim que a aeronave se estabilizou no solo, todos que estavam no voo foram evacuados usando os escorregadores de segurança. De acordo com a companhia aérea, o problema foi causado devido às condições climáticas, que contava com fortes ventos e também a pista de pouso escorregadia. Olha, baita susto, hein? E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit, e quem traz as informações pra gente é o Pedro Veraldi, que já está aqui ao meu lado e vai contar pra gente. Só que a gente começa com uma informação séria, viu?
Não é uma informação muito boa, que é a questão das mudanças climáticas. Tá, o que isso tem a ver com esporte? Gente, tudo. As mudanças climáticas podem afetar o mundo do futebol e também outras modalidades. Boa tarde, Pedro. Isso mesmo, Tabata. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Como já vimos esse ano, os times gaúchos foram fortemente afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que aconteceu em abril. E a tendência é que nos próximos 10 anos, a maioria dos grandes clubes da Série A também sejam afetados com os efeitos climáticos. Os 11 clubes mais ameaçados por queimadas na próxima década são Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória. Os 4 clubes do Rio de Janeiro têm alto risco de enfrentar inundações. Enchentes, ondas de calor, queimadas e secas são consequências das mudanças climáticas no planeta. Alterações significativas de padrões de temperatura, chuva e ventos. Essas mudanças têm crescido por conta do aquecimento global causado pela ação humana. A pesquisa foi realizada pela consultoria ERM e encomendada pelo TRFC, Coalizão Global entre clubes e grupos comunitários para mobilizar o futebol em prol do meio ambiente. O relatório faz um alerta para esse setor. A pesquisa avaliou os riscos considerando as cidades onde os clubes têm seus estádios, em 5 categorias: muito baixo, baixo, médio e alto. O nível de risco depende da intensidade e da frequência dos eventos climáticos extremos nessas regiões. No nível alto, a frequência é menor do que a cada 10 anos para inundações, de 5 anos para ondas de calor e de apenas 2 anos para queimadas. Todos os clubes do Brasileirão deste ano enfrentam algum cenário de risco. Em nível médio, 85% apresentam um alto risco de eventos climáticos severos, 45% estão suscetíveis a forte impacto por inundações e 55% deles possuem alto risco de sofrer com queimadas. Um grande exemplo de como as enchentes podem afetar o futebol foram as enchentes no Rio Grande do Sul em maio. A tragédia forçou o adiamento da 7ª e da 8ª rodada do último Brasileirão. Grêmio e Internacional tiveram que mandar seus jogos em outras cidades, da gaúcha Caxias do Sul até Cariacica, no Espírito Santo, além de todos os danos materiais e emocionais a todos envolvidos nas atividades do clube. Pois é, né, gente? É muito sério e por isso que a importância de ações urgentes, de curto prazo, de enfrentamento às mudanças climáticas, enfim, a gente fala muito disso aqui no jornalismo, só que agora mudando de assunto, o mercado da bola está todo vapor nesse fim de ano? Isso mesmo, Tabata. E o time que mais está se reforçando é o Palmeiras. O primeiro nome anunciado é o do uruguaio Facundo Torres, que estava nos Estados Unidos. Mas não parou por aí. A diretoria palmeirense está em negociação com o atacante do Galo, Paulinho. A proposta é de 18 milhões de euros, o que equivale a 117 milhões de reais. E também vai mandar 2 jogadores para o time mineiro. O volante Patrick para as categorias de base e o meio-campista Gabriel Menino. Outro nome que o Palmeiras está de olho é o meio-campo Andréas Pereira. O jogador gostou da ideia de vestir a camisa do Verdão e os representantes já estão alinhando o acordo. O atleta joga no Fulham da Inglaterra e tem sido convocado para a seleção brasileira com frequência. Além do Palmeiras, outros times estão se movimentando no mercado. Vamos conferir. O Vasco finalmente conseguiu contratar o treinador para o ano que vem. O comandante será o técnico Fábio Carille, que foi campeão da Série B com o Santos esse ano. O técnico assinou o contrato até o fim de 2025 e vai levar toda a sua comissão técnica. Junto com o Carille, o Cruz Maltino também está acordado com o meio-campista Tietê, que foi campeão da Libertadores e do Brasileiro com o Botafogo. Ele estava sem contrato e está indo sem custos para o Gigante da Colina. O São Paulo vai ter problemas na lateral direita. O veterano Rafinha anunciou que não vai renovar o contrato com o clube. O jogador de 39 anos está pensando nos últimos passos da carreira. E ele já disse que tem vontade de se aposentar no clube que ele começou no profissional, o Curitiba. O Coxa Branca vê a negociação com bons olhos e tem vontade de contar com o jogador. Bom, Tabata, por hoje é só. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos que nos assistem e um bom fim de semana. Obrigada, Pedro. Boa tarde para você também. Um ótimo final de semana.
E olha, agora a gente vai mostrar algumas imagens que são muito emocionantes. A dona Maria José defendeu seu TCC em Direito aos 74 anos e boa parte da turma estava presente para prestigiá-la em um momento tão importante, gente. Olha só, a idosa de Tucuruí, no Pará, não poupou esforços para concluir os 5 anos da faculdade de Direito. Ela passou por muitas coisas, mas conseguiu enfrentar tudo isso. E quando perguntaram para dona Maria de onde vinha tamanha determinação, ela respondeu dizendo que era o sonho dela. Ela recebeu diversos elogios da família, dos colegas de classe, mas principalmente dos professores. E um deles disse que ela é um exemplo inspirador e merece destaque. A sua dedicação e entusiasmo ao aprender deixaram uma marca muito profunda em todos aqueles que participaram desse momento. A sua presença nas aulas reafirmava a verdade de que os sonhos permanecem vivos. E, gente, não tem idade nenhuma, viu? É incrível essa história, né? E esses acontecimentos da vida alegram nosso coração. E que bom, parabéns para dona Maria. E olha, este é o primeiro fim de semana do verão no Brasil. E quem esperava por sol e tempo bom pode se frustrar um pouco, viu? Eu tô aqui em São Paulo, o sol abriu um pouquinho, mas a gente não deve se alegrar muito não, viu? Para quem gosta de verão, porque vem temporais em boa parte do país. O tão esperado verão começa neste sábado, às 6h20 da manhã, pelo horário de Brasília. A última estação e mais quente do ano se estende até o dia 20 de março. E quem está se preparando para as altas temperaturas, os meteorologistas adiantaram que esse ano o verão não deve ser marcada por grandes ondas de calor. A previsão é que a estação tenha chuvas acima da média e um calor mais próximo da normalidade. Já no primeiro fim de semana do verão, a nova área de baixa pressão formada no sul do país deve levar temporais em boa parte do país. E não para por aí. O cenário deve se repetir ao longo de toda a próxima estação. A expectativa é de chuvas fortes em boa parte do sudeste e centro-oeste, além de parte do sul do país. São esperadas chuvas no norte do Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, sul de Goiás, sul de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia sinaliza que boa parte dessas áreas podem ter até 100 milímetros de chuva, com ventos de até 100 km por hora. E no norte do Brasil, o destaque fica para as chuvas generalizadas no Amazonas. Bom, quem esperava aquele verãozão se frustrou, viu? E eu sou uma delas. Olha, agora mudando de assunto, você já decidiu qual que é o destino da sua próxima viagem? Florianópolis, a capital de Santa Catarina, é o primeiro destino brasileiro e o quarto do mundo mais procurado para passar o verão. Verão que não com esses dias de chuvarada, como a gente viu na reportagem, viu? Esperamos que venha um verão com muito sol, calor, não tanto, mas dias bem agradáveis. Floripa ficou apenas atrás de Dubai, Paris e Londres. Vamos ver. Uma pesquisa feita por uma plataforma de viagens mostra que Florianópolis é o primeiro destino brasileiro mais procurado para o verão e o quarto no mundo, ficando atrás apenas de Dubai, Paris e Londres. A cidade teve um crescimento de 107% nas buscas em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre os destinos mais procurados também está o Rio de Janeiro, em 7º lugar. O levantamento foi baseado nas buscas de acomodações para janeiro a março de 2025 de viajantes de todo o mundo na plataforma. Os dados mostram o crescente interesse turístico pelo Brasil como destino de verão no cenário internacional. O Rio de Janeiro também registrou um crescimento de 102% nas buscas em comparação com o verão de 2024. A capital catarinense também se destaca no período de festas de fim de ano e aparece em 9º lugar de destinos para passar o Natal e 6º lugar para comemorar o Ano Novo. Já o grande destaque nacional na época natalina também é de Santa Catarina, Balneário Camboriú, no litoral norte. Que delícia, hein? Que destino maravilhoso. E olha, eu fico por aqui, mas você fica muito bem informado ao longo da nossa programação com Kleber Werneck e toda a nossa equipe do jornalismo. Eu me despeço porque só volto na próxima semana, na quinta-feira. Vou tirar uns diazinhos de descanso. Obrigada, chefe. Mas eu desejo para você um Natal iluminado, para toda a sua família, com muita união, muita paz
Muito obrigada pela sua companhia ao longo do dia de hoje, dessa semana e desse ano. Um grande abraço para você e boas festas.